Fala pessoal, vou trazer um desafio de física hoje para a gente resolver juntos aqui sobre eletricidade e movimento variado, tá? Então a gente vai revisar muita coisa de física hoje aqui. Então bora comigo para a lousa para a gente ver qual é a questão. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Vamos ler aqui juntos para a gente tirar algumas informações desse problema, tá? Uma fonte emite dois tipos de partículas eletricamente carregadas, P1 e P2, que estão lançadas no interior de uma região onde atua somente um campo elétrico vertical e uniforme, cara. Beleza? Então a única força que vai existir aqui logo de cara é uma força de natureza elétrica. Essas partículas penetram perpendicularmente no campo, quer dizer que ela não vai ter componente em alguma das direções da velocidade. E a partir do ponto A, com velocidade VA, indo colidir em um anteparo vertical nos pontos S e R, conforme ilustra a figura. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Tem essa partícula que está se movimentando, entrou nessa região. A partir desse ponto aqui, existe um campo elétrico que vai atuar, e se tem campo elétrico, vai existir força elétrica, tá? Sobre as partículas, que vai fazer com que elas desviem aqui, ó, e atinjam as regiões S e o ponto P aqui, nesse anteparo aqui nessa folha, tá bom? Observando as medidas indicadas na figura e sabendo que a partícula P1 possui carga Q1 e massa 1, M1, né? E a partícula P2 possui carga Q2 e massa M2, pode-se afirmar que a razão das cargas Q1 e Q2, os módulos Q1 sobre Q2, vai dar uma continha em Q, tá? E aí a gente já sabe que vai ficar em função das massas, porque aqui as alternativas estão em função das massas. Então vamos entender qual é o problema. A primeira coisa aqui, pessoal, é a gente traçar o nosso referencial aqui, ó, eixo X, por exemplo, e aqui eixo Y, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente sabe que essa velocidade é puramente aqui no eixo X, tá? Então, VA é uma velocidade no eixo X, beleza? O que é que acontece aqui o módulo, tá? O que é que acontece? Eu não tenho componente inicial, mas eu sei o seguinte, se essa partícula P1, tá, desviou para cima aqui e eu tenho um campo elétrico vertical e para baixo, cara, então o que é que está acontecendo? Eu tenho uma partícula P1 aqui, ó, com carga Q1 e M1, e eu tenho um campo elétrico vertical e para baixo. E a gente sabe que se existe um campo elétrico e essa carguinha está sofrendo um desvio aqui nesse sentido contrário ao do campo, é porque o que sobra é que a força elétrica que vai atuar aqui, ó, é para cá, contrária ao do campo elétrico. Vou chamar de F1, tá? Então, força elétrica 1 aqui. Ah, professor, então quer dizer que Q1 seria uma carga negativa. Sim, cara, porque eles estão sentido, a força está com sentido contrário ao do campo elétrico, tá? E a gente sabe daquela expressão que força elétrica nada mais é do que carguinha vezes o campo elétrico, tá? O módulo isso daqui, tá? E aí, se esse carinha for positivo, a força e o campo têm o mesmo sentido. Se a carguinha for negativa, campo para um lado, força aponta por outro, né? Um número ali multiplicando um vetor, dá um vetor se for positivo o número, no mesmo sentido, se for sentido contrário, é porque aquele número Qzinho é negativo, tá? Então, tranquilo. E se esse cara tá subindo, velho, é porque ele vai ter uma força resultante para cima, e a segunda lei de Newton é clara, se tem força resultante, ele vai ter uma aceleração aqui para cima, tá? Então, esse carinha aqui, ó, vai ter uma aceleração que eu vou chamar de 1 aqui. E o que é que a gente vai fazer? Vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui, tá? Primeiro, então, ó, eu sei que força resultante é massa 1 vezes a aceleração 1. Daqui eu posso tirar que a única força que atua nesse cara é a força elétrica. E aí eu vou ter o seguinte, ó, força 1 igual a M1 vezes a aceleração 1. Ora, e a gente sabe calcular força elétrica a partir da carga e do campo. Q1 vezes E é igual a M1 vezes A1. Daqui eu posso tirar que o valor da aceleração vai ser o seguinte. A aceleração da partícula 1 vai ser igual a carga 1 vezes campo dividido pela massa 1. Tá? Então já temos a nossa primeira relaçãozinha aqui, que nos diz qual é o valor da aceleração dessa partícula aqui, ó, está subindo aqui nesse sentido. E quanto é que ela sobe, professor? Ela sobe 2 metros, tá? Então, quer dizer que aqui, ó, y inicial 0, tá? Então, eixo y aqui é 0, mesmo aqui.
E aí ela subiu, y final, 2 metros. Beleza? Isso vai ser útil já já. Só para a gente aproveitar o gancho, do jeito que essa partícula aqui está fazendo esse movimento para cima acelerado, né? Essa outra aqui, ó, vamos pegar outro ponto aqui, tá? Essa outra aqui, ó, como o campo elétrico continua sendo vertical e para baixo, campo elétrico, agora, como ela está descendo, o desvio da trajetória dela foi para cá, é porque deve existir uma força resultante atuando nesse sentido, tá? E a gente sabe que tem força elétrica aqui, que é a força resultante, vou chamar de F2, vai ter uma aceleração aqui, ó, vertical e para baixo, que eu vou chamar de A2, tá? Então, tendo o mesmo pensamento que a gente teve aqui, ó, força 2 é igual a M2A2, eu posso tirar, tá? Só montar aqui, ó, força 2 é a resultante, é M2 vezes A2. Então, Q2 vezes o campo é igual a M2 A2. Daqui eu posso tirar que a aceleração 2 nada mais é do que carga 2 vezes o campo dividido pela massa M2, tá bom? Então já temos aqui, ó, pessoal, duas equações que me dá a aceleração da partícula 1 e da partícula 2. E quanto é que essa partícula andou, professor? Ora, o deslocamento dela aqui, ó, que eu vou chamar de ΔY2, foi de 1 metro. E aqui, professor, na de cima, ora, ou de 1 metro, né? E na ΔY1, que é o deslocamento aqui de cima, ΔY1, eu vou chamar, dizer que foi 2 metros, tá bom? Bom, e agora, cara? Agora a gente pode pensar no movimento variado. Acabou o cálculo aqui da força elétrica. Como assim, professor? Se esse carinha está se deslocando essa distância aqui acelerado, tem uma aceleração, a gente pode trabalhar as equações aqui do movimento uniformemente variado, tá? E aí, qual é a equação que eu tenho lá que relaciona posição, aceleração, velocidades e tempo? Porque ele demora um certo tempo para sair daqui e fazer aqui, né? Para trazer esse caminho. E o tempo que ele leva para andar isso tudo em x, pessoal, é o tempo que ele leva para andar isso aqui em y. Composição do movimento, já dizia Galileu, né? O movimento é independente, é só a combinação dele aí que causa o movimento total, tá? Então vamos lá. O que é que acontece? O deslocamento ΔY1 vai ser igual a V0 vezes t no eixo y, tá? Mais A1t quadrado sobre 2. Deslocamento 1, tá? Então como é que vai ficar essa continha aqui, ó? Velocidade inicial no eixo y? Não tem, né? Ó. A velocidade todinha é no eixo x no início. Então, V0y é 0. Daqui cancela. O cara deslocou-se 2 metros. Lembra aqui de cima? ΔY1 é 2. Então, vai ficar 2 igual. Quem é A1? Vem aqui, ó. A1 vai ser Q1 vezes E dividido por M1 vezes T ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Tá? Então, deixa eu organizar aqui melhor. Dividido por 2. Dá para organizar essa continha, né? 2 vezes 2 vai 4. Vai ficar Q1 é sobre M2, ou sobre M1, vezes T2, né? Tranquilo? Bom, beleza, professor. Massa. E aqui? Daqui eu posso tirar que T2 vai ser igual a M1, 4M1, na verdade, né? 4M1 dividido por Q1 vezes E. Tranquilo? Então, ó, essa equaçãozinha, ela vai dizer para mim como é que o tempo ao quadrado está se comportando, tá? Para a partícula 1. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para a partícula 2. ΔY2 vai ser igual a V0y vezes t mais A2t quadrado sobre 2. Velocidade inicial é 0, o deslocamento 2 foi 1, tá aqui em cima. Então vai ficar 1 vai ser igual à aceleração, que é Q2 vezes E dividido por M2, vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Daqui eu posso tirar que 2 vai ser igual a Q2E sobre M2 vezes T quadrado. E daqui, pessoal, T quadrado vai ser igual
a 2m2 sobre Q1 vezes E. Então, temos a segunda expressão aqui para o tempo. E como esses tempos têm que ser iguais, cara, pela composição do movimento, tá? O que é que vai acontecer? Vamos igualar 4m1 sobre Q1 vezes E é igual a 2m2 Q1, ou Q2, né? Aqui é Q2, pessoal, tá? Q2, deixa eu mudar aqui. Isso daqui é Q2 vezes E. Ora, posso simplificar aqui o campo elétrico, cara, não depende do campo elétrico essa razão, tá? E aí vai sobrar o quê? Q1 sobre Q2 vai ser igual a 4 dividido por 2 dá 2. 2m1 sobre m2, tá? Então, ó, veio para cá, Q1 sobre Q2 é 4 por 2, 2m1 sobre m2. Então, chegamos aí nesse resultado final. Se a gente for olhar as alternativas que me dá isso, só temos letra A, né? 2m1 sobre m2. Então, a alternativa correta para o nosso problemazinho aqui, ó, alternativa letra A. Tranquilo? Uma questãozinha muito boa para a gente resolver. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham aprendido aí e tenham dado para revisar um pouquinho sobre eletricidade e sobre movimento variado, tá? A parte cinemática, tá bom? Um cheiro, um abraço bem grande. Nos vemos na nossa próxima aula.